coração. Amém. Irmãos, é uma imensa alegria estar com vocês novamente. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Por favor, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, versos 1 ao 10. Eu vou fazer leitura na NVI. Peço aos irmãos que acompanhem, por favor. O tema da nossa conversa, pensar um pouco sobre isso. A minha intenção está aí na telona para vocês, um milagre chamado conversão. Minha intenção nessa mensagem não é me aprofundar na questão da conversão no sentido mais técnico da coisa, porque nós encontramos alguns verbos importantes, especialmente no Novo Testamento, que nos conectam na direção, que nos levam a pensar na conversão no sentido mais profundo, nessa questão técnica, mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é permanecer no texto e extrair do texto algumas lições valiosas para todos nós. Lucas 19, 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Esse é o texto base da nossa reflexão. Eu acho que já mencionei isso aqui em algumas vezes. Eu fico impressionado como uma pequena narrativa bíblica contém ensinamentos tão profundos para nós. E é tão interessante porque talvez você já deve ter ouvido essa mensagem, esse texto sendo comunicado por outras pessoas, por outros pregadores do Evangelho. É interessante porque é uma fonte, a Bíblia é uma fonte inesgotável. E dela nós extraímos tantas lições importantes, num olhar diferente
numa interpretação fiel, mas diferente da que eu vou fazer aqui. Isso é impressionante, não é? Porque isso mostra para nós a riqueza da palavra de Deus. Vamos lá, próximo slide, Davi, por favor. Isso. Enquanto eu falo, eu vou passando algumas observações importantes no telão, algumas ênfases também estão ali, vou mostrar daqui a pouco. Meus irmãos, quando nós olhamos com atenção para os 4 evangelhos, também chamados de evangelhos sinóticos, a palavra sinótico, ela traz o sentido de semelhante. Isso é interessante porque eles são realmente semelhantes, mas eles não são iguais. Porque cada escritor, cada evangelista fez a sua narrativa a partir das suas experiências, a partir daquilo que ouviu sobre os relatos de Jesus, daquilo que viu com os próprios olhos Jesus fazendo, com aquilo que ouviu com os próprios ouvidos o Senhor Jesus fazer e falar. Então eles foram escrevendo, e isso é muito interessante. E nesses evangelhos nós encontramos muitos milagres feitos, muitas maravilhas e sinais realizados por Jesus. É ou não é? Quando você olha os evangelhos, uma das coisas que nos impressionam é a quantidade de milagres que Jesus faz. E quando eu olho para isso, irmãos, quando eu olho para essa passagem do encontro de Jesus com Zaqueu, eu me lembro que o maior milagre é aquele que Deus quer operar dentro de nós. Certamente, eu que o diga, um milagre da saúde, a cura de uma pessoa que nós amamos, que está doente, por exemplo, ou uma enfermidade que nós estamos encarando, enfrentando há um longo período, que causa sofrimento para nós, principalmente, mas que causa também sofrimento para aqueles que estão próximos de nós. Certamente nós oramos, nós esperamos Deus fazer um milagre nessa situação. É ou não é? Mas o maior milagre, não esqueça isso, é o milagre que Deus quer fazer no nosso coração, em nós. É um milagre chamado conversão. É um milagre chamado regeneração, que só o Espírito Santo pode operar em nós. E nós vamos ver alguns detalhes aqui. Esses milagres, irmãos, foram tantos. E o apóstolo João, se você quiser dar uma olhadinha, você que é rápido de endereço bíblico, olha aí comigo, João capítulo 21, verso 25. O apóstolo João, no finalzinho do seu evangelho, olha o que ele disse. João 21, 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro, olha só, haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Recentemente, eu não sei quantos de vocês viram essa notícia importante, um pesquisador brasileiro na Alemanha descobriu um pergaminho que ficou esquecido numa biblioteca na Universidade da Alemanha por décadas. E nesse pergaminho escrito em grego koiné, olha só, um grego comum, mais popular, está escrito registros da infância do Senhor Jesus. E nesse pergaminho, que certamente agora virou objeto de estudo, longo estudo dos pesquisadores da língua original, dos arqueólogos, enfim, nesse documento está registrado que aos 5 anos de idade, olha que interessante, Jesus havia feito o primeiro milagre. Ué, pastor, mas esse milagre não está nos evangelhos. Pois é,
Não está registrado nos evangelhos. E quando eu olho, quando eu lembro disso, eu lembro do que João escreveu. E olha que o apóstolo João foi alguém que andou com Jesus. Foi alguém que o discípulo amado, lembra? Aquele que teve o privilégio, ai que privilégio, de reclinar a cabeça e se aconchegar no peito de Jesus. Já pensou isso? Olha o que João escreve. Jesus fez muitas outras coisas. E ele continua, irmãos, fazendo muitas outras coisas. Você crê nisso? Amém? Ele continua, não é que ele só fez. Isso foi registrado na história, na palavra, para que a gente tenha conhecimento. Para que nós tenhamos consciência de que o nosso Jesus é um Jesus que faz milagres. E ele certamente fez muitas outras coisas, e João atesta isso com a sua própria vida e registrando do seu evangelho e afirmando que se cada uma delas fosse escrita, nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. É interessante que no contexto anterior, se você der uma olhadinha, der uma folhada aí nas páginas da sua Bíblia, capítulo 18, 17, 16 do Evangelho de Lucas. Nesse contexto anterior, Jesus ele conta várias parábolas. Dá uma olhadinha aí, se você puder fazer esse exercício rápido. Olha só, ele começa lá no capítulo 14, no meio do capítulo 14, capítulo 15, 16, ele vem contando uma série de parábolas. E o que é importante perceber nessas parábolas, pastor? A resposta de Jesus, na realidade, das parábolas contadas por Cristo foram em resposta a uma crítica que ele havia recebido dos fariseus e dos mestres da lei. E qual era o teor da crítica desses homens, dessa elite religiosa do tempo de Jesus? A crítica deles batia em cima do público que estava ouvindo, se ajuntando, se reunindo onde Jesus passava para ouvir os seus ensinamentos. Essa era a crítica deles. Olha lá, Lucas 15, 2. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha só, irmãos. Porém, quando nós continuamos olhando a palavra de Deus, nós vamos perceber que a crítica deles, olha que interessante, a crítica dessa elite religiosa da época apontava exatamente para quê? Para a missão que Jesus veio realizar. Olha só, Jesus veio, Lucas 19, 10, nós lemos agora, no diálogo dele, no encontro dele com Zaqueu. Olha lá o versículo 10. Jesus declarando, Jesus afirmando a essência da sua missão. Qual é? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, é porque o Senhor nos alcançou um dia. É porque nós estávamos perdidos e fomos buscados, alcançados e salvos por Jesus. Amém? Em outros relatos, no embate com esses fariseus, com essa elite religiosa, Jesus diz: olha, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E eu vim para curar os doentes, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. E essa declaração de Jesus, irmãos, próximo, Davi, abra os nossos olhos. Não, volta mais um, desculpa, isso. Abra os nossos olhos para essa realidade, olha lá, que não pode ser negligenciada por nós. Essa realidade é a salvação dos perdidos.
Vamos definir o que é uma pessoa perdida à luz dos evangelhos. Uma pessoa perdida à luz dos evangelhos é uma pessoa sem Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: uma pessoa perdida é alguém sem Cristo. Você conhece alguém nessa situação? Você conhece alguém nessa situação? Essa declaração de Jesus, irmãos, ela precisa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para essa realidade. Deus está preocupado com os perdidos. Nós vamos ver alguns detalhes interessantíssimos nesse texto. Deus está preocupado com os perdidos. Isso é tão real, isso é tão verdade, que nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Falei agora há pouco, porque um dia nós estávamos perdidos e fomos resgatados pelo amor de Deus, pela graça do Jesus Redentor. Amém? Nós somos prova dessa realidade, irmãos. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não podemos nos esquecer que nós fomos alcançados para alcançar outros. Um dos textos de vários que nós poderíamos apontar no Novo Testamento que nos conecta nessa realidade é o texto que o apóstolo Paulo, quer ver junto comigo? Abre a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5. Nesse texto, o apóstolo Paulo está trazendo à tona um ministério que nós, uma vez alcançados por Deus, nós recebemos dele. Qual é esse ministério? É o ministério da reconciliação. O que isso mostra? Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto, não vou entrar nos detalhes do contexto histórico e outros detalhes, mas você sabe, ele está escrevendo para uma igreja que ele mesmo, havia fundado durante as suas viagens missionárias. E a igreja de Corinto tinha qualidades, tinha defeitos, como toda e qualquer igreja feita de seres humanos tem. Uma igreja dotada de muitos dons, e inclusive dons que causou até problema entre eles. Paulo precisou corrigir algumas coisas. E chega nesse momento, olha só a partir do versículo 11, 2 Coríntios 5:11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Olha só. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja também manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Pois se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ou carnal, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. E aí agora ele vem com uma ênfase maior nessa questão do ministério da reconciliação, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo
e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha que texto lindo, irmãos. Basicamente, o que Paulo está escrevendo para a igreja, e eu quero reforçar para nós aqui, é que nós fomos alcançados e fomos colocados por Deus numa nova condição pelo sangue de Jesus. De inimigos agora nós somos amigos, de criaturas agora nós somos filhos, de pecadores agora nós somos justificados. E para que tudo isso? Para que nós agora, como embaixadores de Cristo, proclamemos a mensagem de reconciliação. E qual é essa mensagem de reconciliação? É Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou para salvar os perdidos. E nós não podemos, irmãos, nos esquecer disso. Porque se Deus se preocupa com os perdidos, se Ele faz isso, se o coração dele está nisso, a ponto de enviar, olha só, presta atenção, a ponto de entregar o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por causa dos nossos pecados. E o mesmo apóstolo Paulo em Romanos, se eu não me engano, capítulo 5, capítulo 6, Paulo vai escrever, olha, Deus entregou o seu filho, e o seu filho morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Isso abre os nossos olhos, ouvidos e coração, pelo menos precisa abrir para uma realidade diante de nós. Há pessoas perdidas no mundo, sem Cristo, sem a mensagem da salvação, sem ainda ouvir a mensagem da salvação. E nós, irmãos, fomos alcançados para alcançar os outros. E nós, irmãos, recebemos do próprio Deus o ministério da reconciliação. Certamente, irmãos, isso envolve, primeiramente, principalmente, o poder do Espírito Santo agindo em nós e através de nós. E Jesus, ele sabia disso. Ele sabia que os seus discípulos, sem o poder do Espírito, não fariam absolutamente nada. E é por isso que ele, nesse mesmo evangelho de Lucas que nós lemos, lá no finalzinho, Jesus promete o Espírito. E lá em Atos capítulo 2, nós vemos eles reunidos em Jerusalém, orando, buscando, esperando a promessa de Deus se cumprir. E ela se cumpriu. O Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas reunidas no cenáculo naquele dia. E foi a partir dos apóstolos e daquelas pessoas, irmãos, que o Evangelho foi pregado no mundo. E continua sendo pregado. Quem são os embaixadores de Cristo hoje? Somos nós. A igreja de Cristo é detentora atualmente e vai continuar da palavra de salvação, do ministério da reconciliação. Eu sei, irmãos, talvez você está aí pensando, pastor, é uma grande responsabilidade. Sim, eu concordo com você. É uma grande responsabilidade, irmãos. Mas também é um grande privilégio. Nós, no poder do Espírito, anunciarmos uma palavra viva, um Jesus vivo que opera a salvação e que veio buscar e salvar os perdidos. A igreja está preocupada com isso. Se Deus se preocupa, irmãos,
nós precisamos nos preocupar. Seguindo aqui alguns detalhes. Próximo, Davi, por favor. Isso, a prioridade da igreja. Será que nós podemos, irmãos, ler isso que eu escrevi juntos? Vamos lá, tirado desse livro, A Missão Cristã no Mundo Moderno. Pastor John Stott, vamos lá. 1, 2, 3. A prioridade da igreja permanece sendo os milhões e milhões que, como Cristo e seus apóstolos nos dizem muitas vezes, sem Cristo estão perecendo. Interessante observar no texto, se você voltar lá para o texto de Lucas, você vai perceber isso. Interessante que a curiosidade de Zaqueu resultou na salvação dele. O texto diz que ele queria ver Jesus. E muito provavelmente, irmãos, por ouvir a fama de Jesus que circulava, por causa dos milagres que ele estava realizando em Jericó e em outras regiões de Israel, certamente Zaqueu ouviu falar de Jesus. E a curiosidade dele, às vezes a gente ouve aquele ditado popular, cuidado, que a curiosidade demais mata. Nesse caso que foi o contrário, o efeito. Às vezes crianças pequenas, o pai e a mãe, cuidado. Dá advertência, cuidado, curiosidade demais faz mal. Mas nesse caso, a curiosidade de Zaqueu fez bem. Porque resultou na sua salvação. Ele queria ver Jesus, mas por causa da multidão que cercava, imagina, irmãos, por onde Jesus passava, multidões de curiosos. Parece que qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Mas multidão de curiosos, multidões de espectadores, gente que só quer ver o que vai acontecer, gente que só quer ver o milagre acontecer, gente necessitada de fome física, precisava de comida, de pão e de peixe, mas também gente interessada em ser de fato discípulo de Jesus. Gente de fato interessado em ouvir os ensinamentos de Jesus e colocar em prática. E sabe, irmãos, quando eu olho para os evangelhos, quando eu vejo as multidões se aproximando, quando eu ouço os discursos de Jesus, eu penso nisso. Eu penso que o que de fato ele queria enxergar, o que de fato ele queria ver, o que de fato a resposta que ele queria das pessoas era exatamente essa. Não uma multidão, nós vemos isso nos evangelhos. Não uma multidão somente interessada em pão. Não uma multidão somente interessada em curas físicas. Não que isso não seja importante, e nós vemos Jesus atender as pessoas nas suas necessidades. Mas na minha imaginação bíblica, irmãos, eu fico pensando, Jesus fazendo os seus discursos, cercado por uma multidão, gente se empurrando de tudo quanto é lado. E ele esperando a resposta de corações sinceros. Lembra? O verdadeiro milagre é aquele que Deus quer operar no seu coração. O propósito de Zaqueu era ver Jesus. E o propósito de Jesus para Zaqueu, qual era?
era muito maior, irmãos. Muito, muito maior do que uma simples curiosidade de um homem rico em Jericó daquele tempo. O propósito de Jesus era salvá-lo. Não esquece o que eu vou te dizer agora. Os propósitos de Deus são muito maiores do que você pode imaginar. Muito maiores, irmãos. O que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida é muito maior do que você pode imaginar. O texto diz: desça depressa. É interessante porque Jesus enxerga ele primeiro em cima da figueira. Olha para cima, ó Zaqueu lá. E eu vou falar para vocês, irmãos, sem entrar nas particularidades, um homem na posição de Zaqueu, chefe, você notou isso no texto? Ele não era um publicano qualquer, ele era um chefe de publicanos. Como é que acontecia isso naquela época? O Império Romano dominava os judeus, lembra? E em cada região em Israel haviam jurisdições, casas de coletoria de impostos. E eu fico pensando, né, quando eu lembro disso, se haviam licitações, como nós vemos que acontece hoje no nosso dia, no nosso sistema judiciário e tributário e governamental, se haviam licitações justas ou se aqueles que ofereciam a maior quantia ficavam responsáveis por aquela região, como responsável naquela região, desculpe, para coletar impostos. E certamente com isso, uma parte desses impostos era devolvido, uma taxa, a porcentagem era entregue, destinada ao Império Romano, mas uma parte ficava com o chefe dos publicanos. Eles também eram pagos, mas uma parte ficava com eles, e o texto diz que Zaqueu era rico. Enriqueceu com essa atividade. E na posição dele, irmão, subir numa figueira brava para ver quem é Jesus, para ver Jesus passar, olha, estava muito interessado mesmo. E Jesus então, olha, desce depressa. Eu quero ficar. A expressão usada aí significa é necessário ficar na sua casa hoje. E aí, então, eu quero entrar em algumas lições. Próximo, Davi, por favor. Algumas lições, irmãos, isso, que nós tiramos desse encontro do Senhor Jesus com esse chefe dos publicanos chamado Zaqueu. Primeira, a visão e a postura de Jesus pelo caminho. Seguido por uma multidão, olha lá, Jesus volta os seus olhos para Zaqueu. Eu acho isso fantástico, irmãos. Talvez lendo o texto, estudando, se nós passarmos o olhar rápido, nós nos atentamos a isso. Mas o texto diz que tinha uma multidão ali. Lembra, se você olhar no contexto, Jesus estava a caminho da onde? De Jerusalém. E o que iria acontecer com ele em Jerusalém? Ele seria preso. Ele seria julgado.
pelos homens, julgado pelo seu próprio povo. Olha só, julgado e condenado pelos seus próprios líderes, pela própria elite religiosa daquele tempo. Ele seria crucificado. Mas o texto diz que ele passa, mesmo seguido por uma multidão, ele olha para Zaqueu. E eu fico pensando, irmãos, quando eu paro nesse ponto, fico pensando no dia da minha conversão, no dia do meu encontro com Jesus, porque a conversão eu estou vivendo ela até hoje e vou seguir vivenciando, porque a conversão ela é diária, ela precisa ser renovada diariamente. Nós precisamos viver a conversão todos os dias. Mas eu fico pensando no meu encontro. Lembra você do seu encontro com Jesus? Como é que foi? Diz que grandes encontros, a gente não esquece nunca, né, Douglas? Diz que grandes encontros marcam a nossa vida para sempre. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Ele olha para Zaqueu, irmãos. Um homem mal visto pelas pessoas da sociedade, porque os romanos eram tão cruéis até nisso, porque eles recrutavam os próprios judeus para cobrar impostos dos próprios judeus. E aí você imagina, a sociedade judaica da época odiava os chefes dos publicanos, odiava os publicanos, tirando dinheiro do nosso povo para alimentar o império dos nossos inimigos. Numa linguagem mais atual, é como se próprios judeus financiassem o Hamas nessa guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Já pensou uma loucura dessa? Ele era mal visto pela sociedade da época, porém o alvo do olhar atento do Salvador recaiu sobre quem? Sobre ele. Olha lá o versículo 7. A presença de Jesus na casa de Zaqueu gerou queixas diante do povo. Olha a queixa do povo. Ele se hospedou na casa de um pecador. Diante disso, irmãos, eu fiquei pensando, antes de passar para o segundo ponto, fiquei pensando, quem são aqueles que também precisam ser alvo do nosso olhar atento pelo caminho? Interessante, se você for olhar para o texto, Lucas não entra em muitos detalhes, mas é interessante perceber que Jesus não estava preocupado com a opinião contrária das pessoas. Muito menos com um posicionamento crítico. Ele estava preocupado em cumprir a sua missão. Jesus, irmãos, não estava preocupado com a reputação moral ou com a posição social de Zaqueu. Ele estava interessado na sua salvação. Isso aqui, irmãos, para nós é uma grande lição. Porque muitas vezes na caminhada cristã do nosso dia a dia, parece que o círculo de amizade que nós vamos formando é só com crentes. Mas quando nós olhamos para os evangelhos, sabe o que nós vemos? O Salvador junto com prostitutas. O Salvador junto com os publicanos. O Salvador junto com os salteadores. O Salvador no círculo das pessoas que na sociedade da época eram repudiadas. E daí nós não podemos nos esquecer da missão, da identidade de Jesus. Ele veio buscar e salvar os perdidos. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Porque às vezes a gente se coloca num patamar maior do que de Deus, sem perceber.
Em que sentido, pastor? No sentido de nos preocuparmos com quem nós estamos falando. Puxa, aquele cara mentiroso no serviço. Puxa, o cara puxa o tapete de todo mundo, tentou puxar meu tapete. Puxa, aquele outro fulano não sai do boteco todo dia. Jesus veio buscar e salvar o que estava. Obviamente, irmãos, estar junto não significa que nós cometeremos as mesmas práticas das pessoas. Certamente, Jesus estava perto, Jesus manteve os seus vínculos, porque a intenção dele era salvar essas pessoas. Então, estar junto não significa fazer o mesmo que as pessoas estão fazendo, mas significa que nós estamos ali com uma mensagem de salvação. Segunda lição, Jesus demonstra isso, duas características fundamentais que estavam ligadas à sua missão. Olha lá, consciência do quê? Consciência da sua identidade. O Filho do Homem, o pão vivo que desceu do céu, a luz do mundo, o ungido de Deus, o Messias de Deus. Ele tinha consciência, irmãos, da sua identidade. E para mim, abre um parênteses para fazer um comentário pessoal, me permita. Para mim aqui, um dos grandes exercícios, uma das grandes realidades pelas quais a igreja precisa ser despertada. Porque muitos na igreja, irmãos, espero que isso não seja a nossa realidade aqui, nesse pequeno grupo por enquanto, mas muitos estão na igreja e vivem como se Jesus não existisse. Vivem despreocupados consigo e despreocupados com os outros. Mas quando nós desenvolvemos ao longo da caminhada, isso não acontece assim, do dia para a noite, isso é desenvolvido ao longo da caminhada, a consciência da nossa identidade. Nós agimos de acordo com ela. E o segundo característica é a sensibilidade ao perdido. Pessoas estão perdidas sem Jesus. O que nós estamos fazendo? Sensibilidade. Ele está cercado por uma multidão, mas ele olha para cima. Zaqueu, desce depressa. Eu quero ficar na sua casa hoje. Eu imagino, o texto, Lucas não descreve isso, né? Mas imagina o bochicho. O que, Zaqueu? Vixe, Jesus vai na casa dele? Será que ele sabe quem é Zaqueu? Será que ele conhece a reputação moral de Zaqueu? Ele se hospedou na casa de um pecador. Quem são aqueles que também precisam ser alvo do nosso olhar atento e sensível pelo caminho? A missão está ligada à identidade. Será que você pode repetir isso comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. A missão está ligada à identidade.
Pastor, cita aí um texto clássico sobre isso, para reforçar na nossa mente e coração. Abre sua Bíblia comigo, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. O texto que a gente aprende lá na escola dominical, quando a gente tem 6 anos de idade. Olha só, 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, aqui, irmãos, nesse texto, nós encontramos identidade e propósito. Olha que coisa linda. Olha lá, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Tudo isso aqui é o quê? Identidade. Quem nós somos? Geração eleita. Repete comigo. Geração eleita. Quem nós somos? Repete comigo. Sacerdócio real. Quem nós somos? Repete comigo. Nação santa. Quem nós somos? Repete comigo. Povo exclusivo de Deus. Tudo isso, irmãos, é identidade do povo de Deus. Agora, qual é o nosso propósito? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo. E quando não é povo formado, logo não tem identidade. Mas agora nós temos, agora são povo de Deus. E por ser povo de Deus, antes, outrora não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Olha que coisa linda, irmãos. E a sensibilidade diante da necessidade da salvação de um homem, que também era filho de Abraão. Olha só, um judeu perdido. Será que tem crente perdido, irmãos? Fiquei pensando nisso. Será que tem crente perdido? Zaqueu era filho de Abraão, também era filho de Abraão, por descendência, mas estava perdido. Versículo 9. E por último, antes de entrar na conclusão, mais um enter, Davi, por favor. Isso. A presença de Jesus muda a nossa vida. Amém? Estar perto dele, irmãos. Recebê-lo na nossa casa. Imagina que casa não é as 4 paredes com um teto. Mas imagina que essa casa de acolhimento é o seu coração. Conhecê-lo, andar com ele, acolhê-lo na sua casa, muda a sua vida. Não tem jeito, irmãos. Não tem como. Pastor, dá para andar sério. Pastor, quem anda sério com Jesus, que leva a sério, como é que pode não ser transformado? Pastor, quem anda sério com Jesus, como não tem a vida impactada por ele? Pastor, quem leva a palavra de Deus a sério, como não tem sido transformado, movido, movimentado por essa palavra?
E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses para fazer uma observação importante na tradição cristã evangélica. A palavra salvação é ensinada para muitos de nós como uma apólice de seguro contra o fogo do inferno. E o que esse tipo de ensino gera na nossa mentalidade, pastor? Gera uma mentalidade reduzida, uma mentalidade limitada e contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. Porque salvação, quando você olha para a Escritura, para os 66 livros, o Antigo e o Novo Testamento, salvação, irmãos, não diz respeito somente à salvação da nossa alma. Recebi um ticket com o passaporte para o céu, estou garantido, o resto que se exploda. Não é isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que salvação, ela tem a ver com mudança de vida e com mudança de caráter. E às vezes, irmãos, nós vivemos com essa mentalidade. Pastor, qual o perigo disso pelo caminho? O perigo é que isso reduz a nossa visão acerca da nossa própria identidade. O perigo disso é que nós nos limitamos a sermos parecidos aos fariseus. Batemos o cartão todo domingo no culto, participamos das atividades, entregamos as ofertas, os dízimos. Está certo, está resolvido. E isso é tão real. Olha lá o versículo 8. Qual que foi a postura de Zaqueu, irmãos? Alguém que está aberto aí com uma voz mais forte do que a minha, pode ler, ficar de pé e ler o versículo 8? Lucas 19, 8. Olha que coisa linda. Vai lá, alguém, por favor. Amém, obrigado. Olha só. Nessa hora, irmãos, nessa hora, eu queria ver os críticos. Será que eles estavam lá? Não estava, pastor. Era na casa de Zaqueu, só Jesus estava lá com ele. Talvez alguns membros da família de Zaqueu, não sei. Zaqueu se levantou e disse: Olha, Senhor, olha a posição de mudança. Eu não falei aqui, irmãos, mas nessas cobranças de impostos, qualquer mera semelhança com os nossos dias, não é acaso não, tá? É problema de caráter humano mesmo. Ó, era havia possibilidades de cobrar uma porcentagem maior do que a que havia sido estabelecida. Sabe para quê? Quando eu cobro a mais, o que sobra fica para quem? Será que isso acontece no nosso atual regime econômico, governamental e o que quer que seja? Mas olha a postura dele, irmãos. Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Um aspecto essencial da conversão, irmãos, é a consciência e o abandono do pecado. Nunca se esqueça disso.
A conversão conduz à ação. E por fim, eu quero encerrar mais um slide, por favor. Isso. Obrigado, Davi. A mudança acontece quando nós temos um encontro com Jesus. E esse encontro precisa acontecer todos os dias. Jesus está dizendo, desça depressa. Estava lembrando, desculpa, enquanto eu estava lendo, estudando, que Zaqueu subiu numa figueira brava. Era comum essa espécie de planta naquela região de Jericó, ali da Palestina. E eu fiquei pensando, quantos crentes estão em cima, não estão em cima da figueira brava, mas estão em cima do muro ainda. Já ouviu essa expressão? Fiquei pensando, irmãos, quantos crentes estão com o pé em duas canoas? Dá para andar com o pé em duas canoas? Quantos crentes, Raimundo, pé na igreja e outro no mundo? Quantos crentes, irmãos, eu sinto muito em dizer isso, com a consciência cauterizada diante do pecado. Pastor, qual é o problema disso? O problema é que eu faço algo grave e para mim é como se fosse algo normal. Quantos crentes, irmãos, quantos jovens cristãos apontando o dedo para os pecadores lá fora e eles dentro da igreja praticando sexo fora do casamento. Esses dias eu vi um pastor dizendo que recebia com frequência a visita de um jovem, problema, sexo fora do que, pastor, tá difícil. Pastor, tá duro o negócio. Se afasta do pecado. Renuncia a esse pecado na sua vida. Caminha sério com Jesus. Porque seguir a Cristo, irmãos, não esquece disso, envolve renúncia. Seguir a Cristo envolve morrer para o pecado e para as paixões da nossa natureza pecaminosa todos os dias. Seguir Jesus, eu costumo dizer lá em casa, principalmente agora, eu falo para o Davi também, mas para a Esther, eu falo, ó, fala a verdade, custa, aí ela completa, ela já sabe, ela completa. Custe o que custar, papai. Pois é isso. Seguir a Jesus, irmão, significa viver a verdade. Pastor, mas eu estou num ambiente onde a mentira prevalece. Fale a verdade. E eu quero fechar dizendo que o encontro de Zaqueu com Jesus mudou a vida dele. O encontro de Zaqueu com Jesus determinou uma nítida linha divisória na sua vida entre o antes e o depois. Entre o antes e agora com Cristo. Quando você traça essa linha na sua vida, faz um exercício rápido aí. E se você puder, estende esse exercício para a semana, vai ser importante, à luz desse texto. Quando você traça uma linha divisória na sua vida, o que você percebe antes e depois de Cristo? Tem mudanças?
Feche os seus olhos por um instante. As pessoas que vão acompanhar a mensagem depois pelo YouTube, que Deus te abençoe. A minha oração prévia e o meu desejo é que você seja encorajado, confrontado também e abençoado pela palavra de Deus. Um grande abraço no seu coração.